Sou adventista desde criança. Eu e minha família sempre nos dedicamos muito às coisas de Deus. Comecei a orar pedindo que, se fosse da vontade dele e no tempo dele, eu conhecesse alguém segundo o coração de Deus. Não podia dar prioridade a um relacionamento e deixar Deus em segundo lugar. Para mim, isso não se negocia. Tudo bem eu não ter nenhuma religião, mas não me sentia à vontade indo a baladas, fumar, beber. Nunca gostei disso. Eu sentia um vazio dentro de mim, pois não conseguia encontrar alguém que, através de um namoro, me tornasse uma pessoa melhor. Pedi diversas vezes a Deus que me mostrasse alguém segundo o seu coração. Algum tempo depois, uma amiga minha acabou me convidando para comer um lanche, junto com alguns amigos dela. Foi aí que a Daiane chegou. Quando eu a vi, confesso que algo muito forte tocou no meu coração. Só que, como eu era muito tímido, fiquei na minha. Falei pouco, mas fiquei encantado com o jeito dela. E fomos falando sobre diversos assuntos, inclusive sobre religião. Foi quando ela disse para mim que era adventista e contou algumas coisas sobre o que ela acreditava. O tempo passou muito rápido e quando eu fui embora, eu tinha certeza absoluta que ela era a resposta da minha oração. Ele estava bem tímido, mas eu gostei do Mateus. Porém, eu fiquei pensando, não pode ser a resposta de Deus para mim. Ele não professava a mesma fé que eu. Eu tinha certeza que nós seríamos apenas bons amigos. Depois daquele dia, eu fui adicionado no grupo de amigos dela no WhatsApp. E foi daí que eu tive a coragem de chamar a Daiane para conversar em particular. Eu pedi a Deus para que Ele revelasse para mim se o Mateus seria alguém confiável. Nas nossas conversas, eu deixei bem claro para ele os meus princípios, os meus valores e senti que eu podia confiar nele. Falei que eu estava orando a Deus pedindo que me mostrasse alguém segundo o coração dele. Quando ele me disse que estava orando pedindo a mesma coisa, eu senti que deveria permitir que investíssemos naquela amizade. Se o Mateus realmente fosse resposta de oração para mim, ele teria que se interessar em aprender sobre a Bíblia naturalmente, não por minha causa, mas para que, caso nós ficássemos apenas amigos, ao menos eu teria ajudado a fazer com que Deus fizesse alguma diferença na vida dele. Estar com a Daiane e, ao mesmo tempo, aprender tanto a respeito da Bíblia começou a me preencher de tal forma que eu senti que muita coisa tinha que mudar em mim. Foi daí que, em junho de 2015, eu tomei a minha primeira grande decisão. Daiane, tem sido muito bom para mim aprender tanta coisa sobre Deus. Mas eu ainda tenho que aprender muito, conhecer muito. E sinto que se você estiver junto comigo vai ser melhor. Posso te fazer uma pergunta? Você aceita namorar comigo? Eu sinto que até aqui Deus tem guiado a nossa história. As coisas estão se encaixando de tal forma que é difícil de dizer um não. Mas com uma condição eu aceito. Se você ir até lá em casa, sentar no sofazinho com meus pais e pedir para eles, pode ser? Pode deixar. Nós começamos oficialmente nosso namoro. Começamos a ir juntos na igreja e estar naquele ambiente fazia muito bem para mim. A partir daí, uma das primeiras verdades que eu coloquei em prática foi a devolução dos dízimos e ofertas, mesmo sem ser batizado ainda. Foi a minha segunda decisão, um ato de consciência cheio de racionalidade, mas mal sabia que aquele seria um caminho que me levaria a algumas provas. Bati na traseira de outro carro. Ninguém se machucou, mas tive que arcar com o prejuízo dos 2 veículos, R$6.000. Negociei a prazo, mas estava convicto de que, mesmo comprometendo o meu orçamento pessoal para os próximos meses, nada iria abalar a minha fidelidade com Deus. Me manter fiel foi a minha terceira decisão. E a quarta decisão era conversar com o meu chefe para conseguir a liberação do sábado. Expliquei a ele a situação, propus um horário alternativo. Ele me pediu um tempo para pensar. Quase 2 meses depois, e algumas semanas antes do meu batismo, meu chefe me chamou na sala. Mateus, você é um excelente funcionário, só que eu peço desculpas, mas infelizmente não tem como liberar o sábado para ti. Se eu liberar para ti, vou ter que estar liberando para todos os outros funcionários e isso não tem como. O senhor não precisa se desculpar, eu compreendo a sua decisão.
mas gostaria que o Senhor compreendesse a minha também. O sábado é bíblico e eu não vou deixar de guardá-lo. Vou continuar trabalhando normalmente, mas a partir desse sábado eu não venho mais. Você tem tanta fé nisso? Você arriscaria teu emprego? E as dívidas que você tem, até da colisão que você teve? Nunca tive tanta certeza na vida. Se alguma coisa faltar, Deus proverá. Aquela foi a minha sexta decisão, pois a quinta já estava tomada. Escolhi entregar a minha vida a Cristo, não por causa da Daiane, mas porque finalmente eu compreendi a grandiosidade de Deus. Continuei indo ao trabalho normalmente, mas sem ir aos sábados, e nada acontecia. Meu chefe estava em silêncio, até que um dia ele foi até onde eu estava para conversar. Mateus, preciso falar contigo. Oi, chefe, o senhor vai me demitir? Mateus, eu tenho percebido que você não está vindo aos sábados, mas também tenho percebido que você está se dedicando mais à empresa, você está sendo mais desenvolto. E é o seguinte, você pode ficar tranquilo. Eu vou te liberar o sábado, tá? Você pode ir na sua igreja, porque é o mínimo que nós da empresa aqui poderíamos estar fazendo pelo teu esforço dentro da empresa. E foi aí que eu tomei a sétima e importantíssima decisão. Eu pedi a Daiane em casamento e ela aceitou. Era o que faltava para selar a nossa gratidão a Deus por Ele ter sido tão fiel conosco. Ter sido fiel a Deus antes mesmo do meu batismo me fez perceber o quanto Deus foi fiel conosco. Se você estiver passando por qualquer tribulação na sua vida, confie no Senhor, que no tempo certo as respostas virão. Nós provamos e estamos vendo.